Olá, queridos estudantes de Dominantes Online, professor Sano Massarani. Vamos neste vídeo falar um pouco sobre o feudalismo. Temos aqui uma pintura medieval bonita retratando um feudo, de forma alegórica, onde temos aí o cultivo, caça, temos fortificações, uma arte bem interessante. O que foi o feudalismo, pessoal? O feudalismo é um sistema político-econômico, predominante em algumas regiões europeias, não era a Europa toda, a partir do século XI, então na parte já final da Idade Média. Ok? Às vezes a gente confunde, acha que o feudalismo foi durante toda a Idade Média. Não, foi na parte final, em que gradativamente, segunda metade, né? E que gradativamente foi dando lugar ao Estado moderno e ao capitalismo, principalmente após o século XV. O Estado moderno é o rei absoluto, poder centralizador, e o capitalismo é o sistema que vai vir posterior ao feudalismo. Bem, um dos pontos centrais do feudalismo é que ele vai se basear em relações e juramentos de fidelidade e obrigação. Ou seja, temos um suzerano, que é o mais poderoso, geralmente um senhor feudal, dono de terras, e um vassalo, que muitas vezes é um nobre que vai receber um feudo do senhor. E aí há um juramento de fidelidade, então, olha, eu faço a doação dessa terra para você, diz o suzerano, e em troca você vai me defender quando eu precisar. Então, o feudalismo é todo construído a partir dos juramentos de fidelidade. É uma economia, pessoal, completamente agrária, realizada em pedaços de terras chamadas de feudos. Então, uma definição bem direta de feudo é um pedaço de terra controlado por um senhor feudal. E a Idade Média, praticamente toda ela, é muito agrária, muito rural. Realmente, nessa parte já com o feudalismo, começamos a ver o crescimento de algumas cidades, mas ainda vai demorar um pouco. Mas nessa segunda metade da Idade Média, as cidades já começam um ritmo um pouco mais intenso de crescimento, por causa do comércio, que vai ser também estimulado. A gente vai ver isso na aula sobre cruzadas, enfim. Mas ainda é um mundo completamente muito agrário, muito rural, com pouca circulação de moeda. Se você não tem, então, um comércio muito ativo, você não tem muita circulação de moeda. E a terra é o padrão de riqueza. Durante praticamente toda a Idade Média, a terra é o padrão de riqueza, e não o dinheiro. O dinheiro, lógico, vai ter a sua importância, a moeda vai ter a sua importância, mas não vai ser o padrão de riqueza. Quem tem o poder, nesse momento, tem terras. Hoje, após as revoluções burguesas, a ascensão do capitalismo, a moeda, o dinheiro, compra a terra. Aqui, nesse momento, não necessariamente. Então, a terra é o padrão de riqueza na Idade Média e também, lógico, no feudalismo. E o feudalismo é um sistema onde o poder é totalmente descentralizado nas mãos de diversos senhores feudais. Não temos aí territórios unificados, por exemplo, na mão de um rei. Isso vai ser o Estado moderno absolutista. Aqui temos uma pintura medieval também bem bonita, do rei Luís de Nápoles, num juramento de fidelidade com os nobres. E aqui esse mapa, pessoal, é interessante, eu trouxe para a gente, porque mostra a França no feudalismo, no final do século XV. Olha a França como era dividida em vários feudos, completamente descentralizada, e ela vai passar por um intenso processo, a gente vai ver isso na formação dos Estados modernos, muito a ver com a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, um intenso processo de unificação territorial. Mas a França, antes de ser unificada em um Estado moderno, olha como era dividida em feudos. Bem, como que era a sociedade feudal? Isso é bem importante. Dividida em 3 ordens ou classes. Temos o clero, são os membros da igreja, temos a nobreza e, na base, temos os servos. É importante aí, nobreza, pessoal, é difícil até a gente entender, às vezes, o conceito de nobreza. Não havia igualdade perante a lei. O nobre era considerado superior pela lei. Então, geralmente, a nobreza é formada a partir da posse de terras, e era uma posse hereditária, ia passando, então, do pai para os filhos, e a nobreza ficava numa casta superior, e praticamente todo o clero também consistia-se aí na nobreza. E os servos formavam a base, bem explorados. Só que servidão não é a mesma coisa que escravidão. O servo não é propriedade de alguém, o escravo sim. O servo ele fica preso àquela terra. Então há uma relação
de dominação que envolve a terra, onde o servo está preso àquela terra, e o escravo é posse de alguém. Bem, em relação à burguesia, aos comerciantes, ela começa a ganhar importância mais para o final do feudalismo. Foi uma coisa mais gradual, a burguesia ainda, no momento de ascensão do feudalismo, ela não tem um poder significativo. Mas na medida que o comércio foi se intensificando, nós vamos ter também as grandes navegações, aí a burguesia começa a ficar mais forte. Então, apesar de, sim, temos burguesia na Idade Média, principalmente nessa segunda metade, temos burguesia no período feudal, mas ela não tem um poder consolidado. E nós vamos ter aí no feudalismo o controle do saber pela igreja, que era a instituição mais poderosa e é uma grande senhora feudal. Comentamos isso na nossa aula sobre a Igreja Católica. Então, a igreja tem muitas terras e ela também vai estar aí se relacionando com esses senhores feudais, uma relação política. E as relações do feudalismo, pessoal, elas vão continuar ocorrendo ao longo também da Idade Moderna, em menor ou maior escala, dependendo da região. Ou seja, a passagem do feudalismo para a unificação territorial, para um Estado moderno absolutista, não foi de um dia para o outro. Nós vamos ter principalmente até século XVIII, início, meados do século XVIII, ainda muitas relações no feudalismo, dependendo. A Rússia, por exemplo, ela só vai abolir a servidão muito mais para frente, na Idade Contemporânea, no século XIX. Então, a gente, é lógico, às vezes, para facilitar nosso entendimento, a gente fala da Europa de uma maneira geral, mas a Europa ela é muito diferente entre si, é muito distinta, áreas completamente distintas. Então, a gente tem que analisar local por local, mas o feudalismo vai ainda manter uma presença significativa no início da Idade Moderna, em alguns locais, como a Rússia, durando até mais. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.